palavra do Senhor está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 13, do verso 4 ao verso 6. Eu fiquei muito curioso, porque eu nunca havia ouvido essa passagem, nunca tinha lido essa passagem. E hoje, essa palavra veio muito forte no meu coração, sobre, novamente, o conceito aliança. Essa é uma palavra muito forte e muito aplicável, muito aplicada a nós, a nossa família, a nossa aliança, que a partir do momento que nós conhecemos a verdade, a palavra do Senhor fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir desse momento, nós somos pertencentes à aliança que Deus fez para com o povo. E essa palavra, aliança de sal, tem muito a ver com a nossa posição hoje, com a posição que nós devemos ter, nós devemos ocupar como cristãos, como servos do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemarim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão e todo o Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebote, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Abias, nome estranho, né? Eu também nunca tinha ouvido falar dessa pessoa. Ele era filho de Roboão, que era filho de Salomão. Então ele era neto de Salomão. Então, bisneto de Davi. Ele era rei de Judá naquela ocasião. Seu pai havia morrido, Roboão havia falecido, e ele sucedeu ao rei Roboão. Só que Roboão não tinha sido um bom rei. Roboão fez coisas que não agradou ao Senhor. Porém, ele se arrependeu, e o Senhor então decidiu manter esse concerto de sal sobre a vida da nossa descendência, né? Quando ele diz para Jeroboão, são vários reis, né? Que ele estava sobre esse concerto de sal. Eles estavam em guerra. Jeroboão levantou 800 mil soldados e Abias 400 mil. E eles foram para a guerra. E eles se viram no monte Efraim. Então, Abias fala para Jeroboão: olha, eu estou debaixo de um concerto de sal que o Senhor fez com meu bisavô Davi. Então saiba que você não está lutando contra qualquer pessoa. Você está lutando contra um povo que está debaixo de uma aliança com Deus, que Deus fez comigo. Então, os 800 mil soldados não foram páreos para os 400 mil soldados de Abias. Por quê? Porque eles, quando se viram numa emboscada, eles clamaram ao Senhor. E eles gritaram. E essa foi a salvação do reino de Judá. Por quê? Porque eles clamaram ao Senhor: Senhor, o Senhor é o Deus da aliança que fez comigo,
que fez com meu pai, que fez com meu avô, que fez com meu bisavô. Então, atenta os teus olhos, Senhor, para o seu povo. Nós estamos aqui, diante dessa guerra, cercados de ambos os lados. E Deus atingiu todos aqueles soldados e fez morrer todo aquele povo. Só estou entrando um pouquinho nessa vertente para vocês entenderem que quando Deus tem uma aliança com o seu povo, não importa a situação, não importa o que você esteja passando, não importa onde você está, o que você está fazendo, se a sua aliança é verdadeira, é fidedigna, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Tudo aquilo que está debaixo das bênçãos do Senhor, será cumprida sobre a minha, sobre a sua, sobre a vida do pastor, sobre a vida de qualquer um que esteja debaixo de uma aliança que foi feita com Deus. Agora eu quero que vocês entendam o poder do sal, que isso é o que realmente vai fazer toda a diferença. Era só para vocês entenderem que Deus tem uma aliança com Abiás. Agora eu vou explicar para vocês o porquê do sal e o porquê que esse sal é para nós hoje fundamental. O sal, na antiguidade, antigamente, ele era muito utilizado até quando a gente era mais jovem, né? Quando eu morava no interior, a gente não tinha geladeira. Então, quando a gente matava um boi, matava um porco, salgava-se a carne, que é para preservar a carne, para ela durar um pouquinho mais. Então, naquela época também era assim. Isso significa preservar a aliança que Deus tem com a gente. O sal também, naquela época, era usado como rituais de purificação. Por quê? Pelo seu poder, quando você coloca sal... Já experimentou fazer uma limpeza em casa com bicarbonato de sódio, pastor? Que é o sal um pouco mais refinado? Limpa tudo. Limpa tudo. Então, o sal vem para purificar, para limpar, para fazer com que nós sejamos limpos de todo e qualquer pecado, para conservar a nossa fé em Cristo. E também era utilizado como moeda de troca. Então, ele tinha o seu valor. O sal era muito importante naquela época. E também, quando nós fazemos um pacto de sal, é uma coisa, é inquebrável, é puro, preserva. Deus fez um pacto de sal com Davi e disse: olha, você e toda a sua descendência. Então, todos os descendentes de Davi são pertencentes a esse pacto, a essa aliança, a esse concerto que é inquebrável. Deus disse, eu não quebrarei a minha aliança com vocês. Este é o significado de um pacto de sal. Alguém aqui tem um pacto de sal com o Senhor? Quem gostaria de ter um pacto de sal com o Senhor? Um pacto de sal, uma aliança limpa, pura, inquebrável, preservada. É muito importante, gente, termos a pureza, a limpeza do sal, a limpeza dos nossos pecados. Tudo isso nos leva a crer, nos leva a entender a importância da aliança de sal, a importância do sal para as nossas vidas. Abias aponta para Jeroboão e diz assim: olha, eu tenho um Deus que é fiel comigo, cara. Você vai mesmo se levantar contra mim? Você tem certeza de que você pode vencer uma aliança contra Deus?
Ou será que você tem a certeza de que eu posso vencer uma aliança com Deus? Eu posso vencer em uma aliança com Deus do meu lado, desde que eu tenha a pureza, a limpeza no meu coração, desde que eu tenha o conserto no meu coração, o quebrantamento no meu coração. Deus diz assim: isto é inquebrável. Jamais eu mudarei, jamais eu farei coisa diferente do que eu prometi para vocês. Deus não é como homens, passíveis de mentira, passíveis de desfazer alianças, desfazer compromissos. Deus não é assim. Deus olha para o seu povo e diz: olha, esse tem aliança, esse tem aliança, esse tem aliança, esse tem aliança, esse tem aliança. Eu tenho aliança para com vocês. Eu tenho aliança para com o meu povo. Esses pactos, essas alianças, não tem um prazo de validade. Não vencem. São eternas. São alianças feitas para jamais serem quebradas. Jamais serão modificadas, jamais serão alteradas. E é incrível, se você perceber o que Deus quer fazer com o povo no Velho Testamento. Deus nos mostra na Bíblia que o caminho é só um. Não tem como modificar o caminho. A gente brinca, né? Fala que pro crente o caminho é estreito, né? Para o pessoal que está no mundo o caminho é largo, mas para o crente o caminho é estreito. Mas sabe por que é estreito? Porque só tem um. Por isso é estreito. A aliança que Deus fez com nós nos chama para a vida eterna, para viver eternamente ao lado de Deus, para viver na glória, para falar assim para você: se você estiver debaixo da minha aliança, se você estiver debaixo do concerto que eu fiz com você, você não perecerá, mas terá vida eterna. É difícil seguir o caminho? É difícil seguir esse único caminho? É difícil. Confesso para vocês. Paulo já dizia: eu tenho um espinho na carne e eu tenho que combater ele todos os dias, todos os dias. Porém, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você pegar essa passagem, esse concerto que Deus fez com o povo, dizendo: olha, eu tenho um concerto de sal, que vai te levar à salvação, que vai te levar à vida eterna, que vai te levar a um caminho. Para onde esse concerto estava levando aquele povo? Para Jesus Cristo. Tudo converge para Cristo, pois foi em Cristo que se fez cumprir toda a lei. Todos os mandamentos que haviam na época da lei foram cumpridos em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, por um preço
que foi pago para que essa aliança se cumprisse, para que esse único caminho pudesse existir, pudesse ficar até os dias de hoje. E esse concerto, essa aliança, foi selada com sangue. Com o sangue daquele que morreu por nós naquela cruz, para nos libertar de todo e qualquer pecado, para dizer assim: eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Deus, eu sou o único caminho que os leva ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sei que a palavra pode ser dura nessa noite, para alguns, ou para poucos, ou para ninguém, ou talvez para todos, porque Deus quer mudança, Deus quer transformação. Assim como o pastor Gilmar falou, as bênçãos já foram liberadas, depende única e exclusivamente de nós, do nosso posicionamento, da nossa transformação. Às vezes a gente quer muito uma mudança numa pessoa. Eu não falo com fulano porque ele não muda. E aí? Será que é o fulano que precisa mudar? Ou será que essa transformação